A construção imagética e sonora de Planeta dos Macacos, 1968, produz uma atmosfera de estranhamento radical, mobilizando conteúdos inconscientes coletivos. A trilha composta por Jerry Goldsmith, marcada por sons dissonantes e estrutura não convencional, atua como manifestação sensorial do inquietante freudiano, quebrando a lógica e desorganizando o campo da percepção racional. Essa orquestração do desconforto antecipa a ruptura entre sujeito e mundo, tematizada ao longo do enredo. As caracterizações visuais dos símios extrapolam a função estética ao tornarem-se expressões simbólicas de instâncias psíquicas. A maquiagem que distingue gorilas, orangotangos e chimpanzés mapeia diferentes formas de poder psíquico, repressivo, dogmático e racional, respectivamente. Tal distinção ressoa com a hierarquia superegóica que ordena os impulsos sociais e regula a conduta segundo valores internalizados. O contraste entre a nudez dos humanos e os trajes dos macacos projeta um cenário de desamparo estrutural. Essa exposição do corpo humano sem mediações culturais alude à fragilidade do ego diante das forças repressoras do ambiente. Enquadrado em posição subalterna, o humano torna-se índice de uma perda simbólica, evidenciando a falência do eu diante do superego institucionalizado. A ausência de linguagem nos humanos, em oposição à eloquência dos símios, também cumpre função metapsicológica. Essa diferença radical introduz uma cisão entre sujeito e significante, remetendo à foraclusão simbólica que impede a construção de um eu coeso. A linguagem, aqui monopolizada pela cultura dominante, torna-se instrumento de exclusão e recalque. Os rituais e instituições dos macacos refletem a tentativa de controle e neutralização do desconhecido. Essa estrutura rígida de organização remete à compulsão à repetição como defesa contra a irrupção do trauma. No plano coletivo, tal dinâmica sugere uma civilização edificada sobre o silenciamento de um passado insuportável. A narrativa organiza-se como uma jornada de revelação regressiva que atravessa camadas do inconsciente. O planeta desconhecido adquire a função de espelho psíquico, no qual se projetam angústias civilizatórias e conflitos fundantes. O espectador é conduzido por esse percurso como quem desvela progressivamente o conteúdo de um sonho perturbador. O símbolo final da Estátua da Liberdade despedaçada condensa em uma única imagem o colapso da idealização cultural. Esse signo sintetiza a queda do narcisismo civilizatório e o fracasso da razão em conter a pulsão destrutiva. O monumento ruído remete ao confronto com o limite do humano, à beira do abismo psíquico. Ao integrar elementos freudianos e junguianos, o filme articula um diagnóstico mítico da condição moderna. Sua eficácia simbólica reside na capacidade de dramatizar conflitos internos como se fossem eventos externos, operando como um teatro do inconsciente. O cinema torna-se assim em meio privilegiado de expressão das dores estruturais do sujeito apresentado no início da narrativa, funciona como representação psíquica do espaço pulsional primitivo. As regiões áridas habitadas por humanos selvagens remetem ao domínio do id, onde imperam impulsos brutos e desorganizados. Nesse ambiente, o ser humano aparece como corpo movido por instintos, sem acesso à linguagem ou à simbolização. O ato de captura dos humanos por gorilas uniformizados evidencia a institucionalização da pulsão de morte. Esse momento não é apenas uma cena de caça, mas uma coreografia do recalque, que busca submeter o desejo à ordem repressiva. A brutalidade com que se exerce o controle revela o funcionamento de uma engrenagem psíquica marcada por forças destrutivas e repetitivas. Ao se aproximar da cidade dos macacos, a narrativa introduz um espaço de organização simbólica rígida. As construções geométricas, os tribunais e os rituais refletem a configuração do superego como instância normatizadora. Esse espaço institui o juízo moral e sustenta o ideal do eu, operando com base em repressões fundantes. A cultura símia manifesta temor e repulsa diante da inteligência humana, elemento que funciona como retorno do recalcado. O conhecimento proibido, especialmente sobre a origem dos humanos, aparece como ameaça à ordem estabelecida.
O superego coletivo reprime o saber, revelando sua fragilidade diante da verdade traumática. A zona proibida, isolada da vida cotidiana, configura-se como espaço de mistério e negação. Essa região funciona como metáfora do inconsciente coletivo junguiano, onde se acumulam conteúdos arquetípicos recalcados. As ruínas enterradas aludem à memória reprimida da civilização, à história esquecida do sujeito. Ao adentrar a zona proibida, os personagens se aproximam do núcleo do trauma civilizatório. A arquitetura destruída e os vestígios humanos revelam a verdade ocultada sob camadas de negação. Esse momento opera como retorno simbólico ao ponto de origem do conflito entre natureza e cultura. A resistência em aceitar a origem humana dos macacos expressa o medo do espelhamento. Ver no outro a própria imagem denota o confronto com a sombra, aquilo que foi excluído da identidade consciente. O horror, nesse sentido, não está no diferente, mas na semelhança que desestrutura a crença na superioridade. A topografia do planeta compõe assim um mapa do psiquismo dividido entre impulsos, repressão e memória traumática. O ambiente externo torna-se projeção interna das instâncias psíquicas em conflito. A ficção científica adquire contornos psicanalíticos ao dramatizar o espaço como reflexo das divisões constitutivas encarna uma cisão constitutiva da subjetividade moderna, marcada pela perda de sentido e pela crise do pertencimento. Sua postura inicialmente cínica, revestida de ironia diante da condição humana, revela uma defesa narcisista frente ao desamparo existencial. O astronauta não busca um novo mundo, mas foge de uma terra esvaziada de vínculos simbólicos. O choque com o planeta dos macacos não apenas inverte posições de poder, mas desestabiliza a identidade do protagonista. A descoberta de que os humanos são tratados como animais irrompe como colapso do narcisismo especular. A identidade que antes se sustentava na superioridade racional agora se vê confundida com o objeto de sua própria exclusão. A perda da linguagem imposta a Taylor opera como dissolução simbólica do eu. A voz, mediadora entre o desejo e a lei, é retirada, remetendo à foraclusão que rompe a continuidade do sujeito. Essa ruptura força uma regressão ao estado pulsional, onde o corpo passa a falar no lugar da palavra. A posterior retomada da fala coincide com a emergência de um novo posicionamento subjetivo. Contudo, esse retorno não é integração, mas deslocamento da cisão anterior. A frase icônica dirigida aos macacos não afirma uma reconciliação, mas denuncia a falência de um projeto civilizatório. O homem torna-se aquilo que repudiava. Na leitura freudiana, a trajetória de Taylor remete ao complexo de Édipo em configuração invertida. O herói, em busca da figura parental ausente, encontra apenas ruínas e rejeição. A terra, como mãe morta ou pai destronado, não oferece amparo simbólico, mas devolve ao sujeito a verdade insuportável da orfandade psíquica. Sob a ótica junguiana, a jornada do protagonista falha como processo de individuação. Confrontado com a sombra coletiva, Taylor não consegue integrar os opostos que o habitam. O self, longe de se realizar, aparece como imagem em ruínas, sinalizando a impossibilidade de completude psíquica em um mundo cindido. O desfecho do personagem representa a dissolução do ego diante da verdade traumática. Não há catarse, apenas impotência e espanto diante do espelho quebrado da própria história. A revelação não cura, mas intensifica a fragmentação, expondo as falhas da racionalidade como eixo estruturante da identidade. Taylor figura, portanto, como emblema do sujeito moderno dilacerado entre potência e falência. Sua trajetória dramatiza o colapso das ilusões civilizatórias e a emergência do real como resto inassimilável. A ficção torna-se palco onde o drama psíquico do humano contemporâneo é encenado em sua forma encarna mais a resistência institucional ao conhecimento traumático. Sua atuação como ministro da ciência e da fé articula-se em torno da negação sistemática da verdade histórica. Não se trata de ignorância, mas de um recalque ativo que mantém a ordem simbólica intacta diante da ameaça de colapso. O antagonismo frente a Taylor revela mais do que antagonismo político, explicita um encontro com o duplo. O humano representa para o macaco civilizado a lembrança do que foi recalcado,
a própria animalidade partilhada. Essa identificação recíproca é intolerável, pois desestabiliza a fronteira entre civilização e barbárie. A queima dos arquivos e a censura aos dados arqueológicos operam como metáforas do recalque coletivo. Zaius não apenas impede o saber, mas apaga suas marcas, tentando evitar o retorno do recalcado. Tal conduta denota um sistema psíquico dominado pelo medo da repetição do trauma fundacional. A fala ambígua que opõe conhecimento à loucura revela o impasse entre razão e pulsão. O princípio de realidade, longe de ser agente de transformação, aparece como mantenedor do status quo. Nesse contexto, o saber deixa de ser emancipador e torna-se instrumento de repressão do desejo. Jung descreveria essa posição como manifestação do arquétipo do ancião petrificado. O velho sábio, ao invés de transmitir sabedoria, transforma-se em guardião do imutável. Essa fixidez bloqueia o processo de individuação coletiva, congelando a cultura em ritos sem vida e dogmas sem transcendência. A recusa em reconhecer a humanidade como origem dos macacos não é erro factual, mas negação simbólica. Admitir essa genealogia implicaria integrar a sombra, confrontar a parte negada da psique coletiva. Zaius, ao se opor a esse confronto, representa o ego que teme a desorganização imposta pela verdade. No plano psicanalítico, sua rigidez evidencia um superego exacerbado que sufoca o desejo em nome da ordem. A manutenção da ignorância como estratégia de controle reafirma a lógica do recalque como estrutura fundante da cultura. O trauma não é esquecido, é domesticado pela repressão institucional. Zaius personifica, assim, a função defensiva da cultura diante da verdade insuportável. Sua postura sustenta a estabilidade do mundo ficcional às custas da vitalidade psíquica. Ao evitar a integração da sombra, bloqueia-se a possibilidade de renovação simbólica, perpetuando o ciclo de repetição. Focaliza a regressão ao estado primitivo como retorno ao material pulsional não simbolizado. A perda da fala de Taylor simboliza a dissolução do elo entre sujeito e linguagem, levando-o a habitar o reino do id, onde imperam as demandas imediatas do corpo. A prisão na gaiola encarna a função opressiva do superego símio, que controla e reprime os impulsos humanos. A captura e submissão do protagonista na cidade dos macacos representam a imposição da persona coletiva que exclui o self autêntico. A animalização forçada traduz a recusa da identidade humana enquanto expressão simbólica. O batismo violento com o nome bruto reforça a assimilação compulsória à alteridade que nega a singularidade do sujeito. Na perspectiva junguiana, essa etapa equivale a uma iniciação à sombra do coletivo. A cidade dos macacos funciona como um palco onde a persona social regula a conduta, mas também oculta conteúdos reprimidos. O encontro com o outro alienado torna-se, assim, uma experiência de confrontação com aspectos negados do inconsciente. A segunda fase da trama corresponde à descida à zona proibida, espaço do inconsciente coletivo e do trauma civilizatório reprimido. As ruínas e o manuscrito de Cornélios simbolizam vestígios da verdade soterrada, cuja revelação ameaça a estrutura psíquica e social estabelecida. O lugar carregado de simbolismo indica a urgência de uma transformação profunda. O retorno do recalcado manifesta-se no reencontro com o núcleo traumático que funda a civilização fictícia. A estátua da liberdade submersa traduz o colapso do projeto civilizatório e a desintegração do self arquetípico. Tal imagem simboliza o fracasso da integração dos opostos, marcando o fim da ilusão de controle e domínio. O manuscrito revela a origem proibida da humanidade, desafiando o sistema de crenças dominante. A verdade oculta ameaça a identidade coletiva dos macacos, instigando medo e repressão. Essa dinâmica evidencia a resistência à integração dos conteúdos inconscientes que poderiam possibilitar a cura psíquica. O confronto com a zona proibida expõe o dilema entre manutenção da ordem e transformação simbólica. A experiência equivale a um rito de passagem, que pode conduzir à individuação ou à regressão. A narrativa indica, porém, que a escolha pela negação perpetua a repetição do trauma e a fragmentação psíquica. A estrutura dual da jornada articula, assim, um movimento entre regressão e confrontação do inconsciente.
A trajetória reflete tensões constitutivas da psique, revelando o conflito entre pulsões, normas sociais e desejos reprimidos. Essa dialética torna visível a dinâmica profunda que sustenta a narrativa e sua apresenta carga uma alegoria complexa das patologias psíquicas que permeiam a modernidade. A narrativa revela como as pulsões reprimidas e os conflitos internos da humanidade se manifestam de forma simbólica, indicando a fragilidade da civilização frente aos seus próprios traumas não elaborados. Sob a ótica freudiana, a guerra nuclear e a inversão das posições entre humanos e macacos configuram um ato sintomático. Essa manifestação representa a falha da cultura em sublimar as pulsões agressivas, em especial o Thanatos, cujo recalque desestabiliza a ordem psíquica e social. Na perspectiva junguiana, o planeta serve como uma psicocosmologia simbólica. Os macacos figuram a sombra coletiva que triunfa, mas que repete os mesmos padrões destrutivos da humanidade, demonstrando a necessidade de transmutação dos opostos para a evolução psíquica e cultural. A estátua da liberdade submersa configura um arquétipo do self afogado, simbolizando a implosão do ego tecnológico e racional. Essa imagem evidencia o colapso do projeto civilizatório que se perde na negação dos conteúdos sombrios, reforçando a fragilidade do equilíbrio psíquico. A trajetória de Taylor pode ser vista como o Édipo pós-moderno, confrontando um espelho quebrado da história. Sua jornada reflete o fracasso da individuação diante dos traumas históricos e a dificuldade de integrar os conteúdos reprimidos que estruturam a subjetividade. O filme transcende o mero enredo ficcional para se transformar em um sonho coletivo, no qual o eterno retorno ao trauma não resolvido é encenado. Essa repetição simbólica denuncia a resistência cultural em lidar com as próprias sombras, perpetuando o sofrimento psíquico. A narrativa expõe, assim, o mal-estar civilizatório que emerge da tensão entre progresso tecnológico e regressão instintiva. Essa dialética revela a complexidade dos processos inconscientes que moldam a experiência coletiva, sinalizando a urgência da transformação psíquica. Finalmente, Planeta dos Macacos oferece uma advertência arquetípica. Civilizações perecem quando o ego nega a sombra, e o filme sugere que a sobrevivência depende da coragem para enfrentar os traumas e integrar os opostos que habitam o psiquismo humano.